Segundo Reis, capítulo 3. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei em Israel, em Samaria, e governou 12 anos. Jorão procedeu erradamente diante dos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, pois destruiu a coluna de Baal que seu pai tinha erguido para adoração. Contudo, seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, maus procedimentos que induziram Israel a pecar, e dessas maldades não se afastou. Messa, rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos e pagava 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros como tributo vassalar ao rei de Israel. Todavia, quando morreu Acabe, o rei de Moabe revoltou-se contra o rei de Israel. Naquela época, o rei Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo Israel. Depois mandou transmitir uma mensagem ao rei de Judá, dizendo: O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Portanto, tu irás comigo à guerra contra os moabitas? Ele prontamente replicou: Sim, eu irei. Estarei ao teu lado, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos de guerra junto aos teus. E indagou: Por qual caminho havemos de subir? Ao que Jorão orientou: Pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram. E depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel exclamou: Ai de nós! Será que o Senhor Yahvé reuniu-nos os 3 reis para entregar-nos nas mãos dos moabitas? Mas Josafá, rei de Judá, indagou: Acaso não existe aqui um profeta do Senhor Yahvé para podermos consultar o Senhor por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: Está aqui Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Então declarou Josafá: Ele tem a palavra do Senhor Yahvé. Em seguida, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel: Que tenho eu a ver contigo? Vai consultar os profetas de teu pai e os videntes de tua mãe. Entretanto, o rei de Israel contestou-lhe: Não, é que o Senhor Yahvé reuniu-nos os 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Ao que Eliseu retrucou: Juro pelo Senhor Yahvé, pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não te daria a menor atenção, nem sequer olharia para o teu rosto. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Ele ordenou: Assim diz o Senhor: Cavai muitos poços neste vale, porquanto assim fala o Senhor Yahvé. Eis que não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de água boa e saciareis a vossa sede e a sede de todo o vosso rebanho e dos vossos animais de carga. Mas isto é ainda pouco aos olhos do Senhor Yahvé, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortificadas, cortareis as árvores frutíferas e tapareis todas as nascentes, e cobrireis de pedras todos os campos férteis. E aconteceu que, ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, muita água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. Assim que os moabitas tomaram conhecimento de que os reis tinham vindo atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, das crianças aos mais idosos, foram convocados e tomaram posição de guerra na fronteira. Ao alvorecer do dia seguinte, quando se levantaram e o sol começou a refletir seu brilho sobre as águas, os moabitas viram de longe aquelas águas vermelhas e lhes pareceu como sangue. Então exclamaram assustados: É sangue! Certamente aqueles reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros, e agora
Moabe a pilhagem. Mas quando eles se aproximaram do acampamento dos israelitas, estes se ergueram e os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território dos moabitas e o arrasaram. Destruíram as cidades e, à medida que as tropas iam passando por sobre os campos férteis, iam jogando pedras. Cada homem lançava a sua, até que todo o solo cultivável ficasse coberto. Também pararam todas as nascentes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Restou apenas a cidade Kir-Hareshet, capital de Moabe, sobre suas próprias pedras. Contudo, os soldados armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente 700 homens hábeis na luta com espada a fim de forçarem a passagem até o rei de Edom, mas não teve sucesso. Então tomou seu filho mais velho, que seria o futuro sucessor do seu trono, e o sacrificou ao deus dos Moabitas, Camus, sobre o muro da cidade. Essa atitude provocou grande ira divina em Israel. Por esse motivo, eles se retiraram e voltaram para sua terra.